Então, eu tinha falado ia aparecer aqui no um valor menos. Nossa Senhora. Hoje, eu sei o que está acontecendo. Basicamente, o que está acontecendo é que o Windows está tentando atualizar alguma coisa no background, que são coisas que o Windows gosta de fazer sem a nossa autorização. Então, vamos lá, tentando terceira vez aqui. Então, tem menos. Deixa eu fechar aqui o Jamboard, ver se eu consigo alguma coisa aqui. Claro, porque eu tenho que ter uma Microsoft Edge Update aqui. Pronto. Vamos lá. Vai rodar novamente. Eu vou tentar mais uma vez o Jamboard para ver se ele deixa. Então, vai sair uns menos 59 aqui. Essencialmente, o que é esse 59? Esse 59 no C-Loaded, ele é essencialmente o del PJ, del preço do BJ. Tá? Uma coisa que é importante é que não tem o I. Por quê? Porque isto aqui é igual para todos os consumidores. Tá? Então, e aí isso leva ao problema que a gente tinha visto da independência das alternativas irrelevantes. Então, eu volto no problema da IA. A ideia, então, no RC Loaded é você criar heterogeneidade em del VJ, del PJ. E qual é essa heterogeneidade? Você vai assumir que del VJ, del PJ, segue uma distribuição D, um valor médio B barra, e uma distribuição sigma qualquer. Tá?
E, essencialmente, esse beta e esse sigma vão sair no output do mix loaded, que a gente vai ver aqui no final, assim que o código começar a rodar. Se vocês têm os resultados aí, se não me falha a memória, no final do mix loaded vai aparecer o price em dois lugares. Vai aparecer um lugar, vai ter os coeficientes aqui, aí aqui embaixo vai ter price, aí vai ter um negócio chamado SD, e aí vai ter price de novo. Este aqui é esse cara aqui. Enquanto este aqui é este cara aqui. Tá? Então, são esses elementos que a gente vai estimar aqui. Assim que ele carregar tudo, ele vai rodar. Enquanto ele está rodando, vou explicar um pouco aqui. Se vocês notarem, tem a linha 123 aqui e a linha 135 aqui. A diferença entre a 123 e a 135 tem esse price 2 aqui e tem esse LN1. Por que tem esse LN1 na linha 135? Porque a gente pode assumir diferentes distribuições. A primeira versão que eu estou assumindo no do file é que D é normal. Na segunda versão, eu estou assumindo que D é log normal. E por que a gente faz isso? A gente faz isso essencialmente porque, em alguns casos, a gente pode não estar interessado que o efeito marginal siga em alguma determinada direção. Então, o que a gente pode querer? A gente gostaria que del VJ sempre fosse menor do que zero. Por quê? Porque demanda desce. Tá? Alguma pergunta por enquanto, pessoal? Enquanto está esperando aqui as coisas? A gente rodou o loadit normal, com o comando loadit, e depois a gente já fez o mixed loadit, né? Uhum. E teria que rodar o loadit alinhado no meio desses dois, a gente testar? Não precisa. Na verdade, é assim, eu tenho aqui no do file, eu tenho aqui o mixed loaded e aqui para baixo o nested loaded, tá? Eu não precisaria fazer isso, por quê? Porque, na verdade, o Mixed Loaded e o Nested Loaded são jeitos alternativos de resolver o mesmo problema, que é o da independência das alternativas irrelevantes. Uhum. E, hoje em dia, já existe uma literatura dizendo que, tipo, esse aqui é uma forma mais flexível de resolver esse problema do que o Nested Loaded. Mas, de qualquer maneira, aqui no Stata, eu tenho uma forma de implementar esse nested loaded, que eu acho o comando do Stata bem desajeitadinho, para dizer a verdade. Lá, isso ainda está meio zoado. Tá? Mas, a princípio, não é, digamos assim, uma exigência
forte que você precisa rodar o nested load. O que acontece pode ter gente que gosta de rodar o nested load primeiro, porque, a princípio, você tem algumas razões meio intuitivas para conseguir, para estar disposto a rodar o nested load, no sentido de que você consegue fazer essa agregação das alternativas em algum relativamente transparente. Mas não é obrigatório você seguir essa sequência do load para o nested load e para o mixed load. Por quê? Porque também nem sempre, mesmo que você faça a suposição das estimativas dos alinhamentos de uma forma muito lógica e muito intuitiva, nada garante que os dados, depois que você estima, aquela hipótese sobre a correlação dos alinhamentos, dos termos erro na utilidade das diferentes alternativas, nada garante que ela vai ser aceitada pelos dados. Você pode rejeitar a hipótese que a correlação é do jeito que você estava imaginando. Tá? Beleza. Mas, assim, são formas alternativas. Tem gente que, de fato, fala, não, gostaria de ver um nested porque, sei lá, eu tenho um prior forte que a alternativa tal e tal é mais... as pessoas substituem mais fortemente, aquelas outras as pessoas não substituem tão fortemente. Beleza. A outra dúvida é o quão difícil é a gente calcular, sei lá, a variação compensatória e as variações equivalentes? Olha, não é difícil desde que você tenha os parâmetros do modelo. Então, só para lembrar que você, basicamente, o que acontece? Eu devo ter falado isso em algum momento, especificamente com respeito a modelos de escolha discreta. Tem um paper do Small, Rosen, de 1981. A ideia é a seguinte, o excedente do consumidor, que ele pode sempre ser, a diferença, assim, o excedente do consumidor, cujas diferenças sempre podem ser aproximadas por variação compensatória e variação equivalente, se não me falha a memória, tem uma sequência de desigualdades, variação equivalente, excedente do consumidor, variação compensatória, ou vice-versa, mas está tudo ali dentro. Para modelos de escolha discreta, basicamente, o que você vai ter aqui? Vai ser o log sum, aí aqui é a somatória em J do exp PJ, dividido por DVJ del. Essencialmente, é essa fórmula aqui você consegue mostrar. Qual é a intuição dessa fórmula aqui? A intuição dessa fórmula aqui isso aqui é aproximadamente o máximo de utilidade que você consegue enfrentando J alternativas. Só que isso aqui tem uma questão de cardinalidade. Está em unidades de utilidade que são arbitrárias e qualquer coisa. Este negócio aqui, ele é uma forma que transforma utils em dinheiro. Então, a razão entre essas duas coisas vai nos dar uma grandeza monetária.
E aí, quando você está falando em uma situação de variação compensatória ou variação equivalente, onde você tem uma situação P0 e você vai para uma situação P1, por exemplo, basicamente você quer essa variação no excedente do consumidor, ela é o excedente do consumidor avaliado em P0 menos o excedente do consumidor avaliado em P1. Sendo esses daqui o slide anterior. Tá? Só que avaliados aos valores dos dois cenários. Eu perdi o numerador da fórmula do slide anterior. Esse numerador aqui? Isso. É o máximo de utilidade que você consegue. Você consegue enfrentando o J alternativas. Lembra que, essencialmente, você tem aqui J alternativas, elas são mutuamente excludentes, e você vai escolher uma delas. E aí, no Small and Rosen, eles conseguem mostrar que, tipo, você enfrenta, nesse contexto, a utilidade decorrente de você enfrentar essas alternativas, escolher a melhor delas para você, vai ser igual a essa forma do log sum. Essa fórmula do log sum, ela só vale para a utilidade aleatória com epsilon seguindo a distribuição de valores extremos. Tá. Tá? Obrigada. Muito bem, então a gente estava exatamente aqui. Então, o que a gente está dizendo aqui? A gente tem aqui 53 e 244. Então, basicamente, a gente está dizendo que del V, del P, J, segue uma distribuição normal, com média menos 53 e desvio padrão 244. Então, basicamente, é isso. Tá? Então, ainda que você não consiga estimar, você não consiga estimar para todos os indivíduos, você consegue caracterizar isso aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que fica a distribuição desse del V, del PJ, como é que fica del PJ no stata aqui na linha seguinte. Então, as duas linhas seguintes, a primeira é um cálculo de elasticidades, então vou rodar aqui. Vai demorar um pouco, mas não vai demorar muito. Mostrar a elasticidade. Então, aqui a gente tem as elasticidades na diagonal negativas, exceto por essa, que essa aqui ainda está bagunçada. Fora da diagonal, tem algumas positivas, e era o que a gente esperaria, porque a gente já assume que as alternativas são substitutas entre si, mas a gente tem esse problema aqui, que ela é log normal. Só para mostrar para vocês, eu faço aqui nas linhas 127 a 131 um kernel para mostrar a distribuição desses efeitos marginais que eu estou dizendo por aqui, desse negócio.
Antes de falar, uma dica do Stata aqui, basicamente o que vai acontecer. O Stata tem uma diferença em relação ao R, que o Stata só admite um banco de dados na memória por vez. Então, como é que você faz se você quer ficar alternando entre bancos de dados? Você pode ficar salvando e carregando os bancos de dados, é um caminho. Não necessariamente é o caminho mais eficiente, mas você tem outra opção, que é esse comando preserve, que é combinado com o comando restore. Basicamente, o que é esse comando preserve? Ele vai pegar o banco de dados que está na memória e vai guardar em algum lugar que eu não sei aonde é, em algum lugar do espaço-tempo, e fica guardado lá. Você faz o que você quiser, se você quiser carregar outro banco de dados e fazer algumas outras coisas, você pode. Faz todas as brincadeiras que você quiser. Quando você for no restore, qualquer coisa que estiver no banco de dados sai e volta aquele primeiro banco de dados que foi inicialmente salvo usando o comando preserve. Mudando aqui. Ele vai aparecer aqui um kernel. Vocês podem notar que esse kernel é uma estimativa por indivíduo, e vocês têm aqui, essencialmente, uma proporção grande de efeitos marginais negativos, mas vocês têm uma proporção de efeitos positivos aqui dentro. Isso é um problema. E deve ser por isso, deve estar por trás do fato que você tem esses caras. Então, como resolver isso? Aqui, eu vou ter que fazer esse negócio. Essencialmente, o que significa isso? Significa que o coeficiente, em vez de seguir uma distribuição normal, ele vai seguir uma distribuição log normal. Ao seguir uma distribuição log normal, a gente vai ter a garantia que sempre o efeito marginal vai estar na mesma direção. A única coisa que você precisa ter é que o coeficiente da média do preço ele tem que ser positivo. Aqui ele está negativo. Aí a gente faz isso aqui só para garantir. Vou rodar até o final. Ô, professor, o que é esse discute aí no final da linha do mix logit? Então, basicamente é o seguinte, eu vou explicar o que ele faz, mas isso é muito mal documentado até no próprio material do Stata. O que vai acontecer? Essencialmente, cada passagem dessa ele é uma ideia onde você tem a função é avaliada no ponto e você calcula alguma coisa que é um step, ou seja, qual é a direção do movimento que você vai fazer e qual o tamanho desse movimento que você vai fazer no espaço de valores dos parâmetros. Tá? Basicamente, assim, o método que o Stata usa, às vezes ele engasga no cálculo desse step. Sei lá por quê, assim,
e o Stata não é muito transparente na documentação sobre o processo pelo qual ele faz isso. Deixa eu minimizar aqui. Então, o que vai acontecer? Essa opção difficult é quando você tem algum comando que vai utilizar o utilizador numérico do Stata e ele está encontrando dificuldades em avaliar a função no ponto e calcular a curvatura da função no ponto necessária para determinar para onde ele vai, você coloca essa função difficult e ele calcula isso de um jeito diferente. Não é Cláudio Lucinda que está dizendo que calcula de um jeito diferente, é o manual do Stata. Não achei em lugar nenhum qual é o cálculo diferente que eles fazem, mas eles fazem. Tá? É simplesmente quando você tem muitos not concave aqui, o back and out, o Stata recomenda que você ponha essa opção difficult aqui. E não fala mais nada sobre o que está por trás. Beleza, obrigado. Tá? Muito bem. E aí a gente tem aqui o Mixed Loaded. Vocês notam aqui, basicamente, essa elasticidade aqui. Então, a gente tem o ponto aqui, que quer dizer que a gente está com uma... Aqui a gente está querendo dizer que o del V... del VJ segue uma distribuição log norm com média. (4.09) e desvio padrão 1.9. Então, 4 e 1. E aqui a gente tem os efeitos marginais. Você vê que todos eles estão no segmento dos negativos. Essas coisas estão devidamente corretas. A matriz de elasticidade agora ela está fazendo bem mais sentido. Os números são negativos na diagonal, os números são positivos fora da diagonal. Tudo está mais certinho. Tá? Só para rodar o log normal, eu precisava que o coeficiente do preço fosse positivo, é isso? Exatamente. Aí, para o coeficiente do preço ser positivo, eu inverto o sinal da variável, ele simplesmente troca, e aí o código funciona bem. Se você fizer essa fórmula aqui da linha, se você fizer esse comando da linha 135 e trocar o price 2 por price, o código vai dar uma mensagem de erro, essencialmente dizendo isso. Que o coeficiente inicial tem que ser positivo e não está dando, então dá um jeito. Basicamente, o comando manda você dar um jeito nisso. Muito bem. Aí aqui, eu tenho o código do Nested Loaded. Então, a gente poderia fazer aqui uma classificação. Então, das alternativas. Eu não sei que marcas de iogurte são essas, mas eu inventei uma classificação e disse que o ninho tem o ninho com os produtos 1 e 2 e outro ninho com os produtos 3 e 4. Tá? E aí os códigos para fazer o end-loaded são esses type. Esse type, simplesmente, ele vai pegar a marca e vai fazer um mapeamento dessas códigos das marcas nos diferentes ninhos. E o NLogit Tree, ele vai ensinar a estrutura do NLoaded. Tá? Eu vou rodar esses dois comandos aqui, vocês vão ver os outputs do negócio. Então, aqui o que eu estou fazendo, ele gera uma variável que chama type, simplesmente dizendo quais
são os tipos, ou seja, para os brands 1 e 2 é do tipo 1, brands 3 e 4 são do tipo 2. E aí ele gera esse nload tree, ele simplesmente ensina como é que é a estrutura do nested load. Você tem dois tipos aqui. Então, funciona as coisas. E como é que a gente vai classificar isso aqui? Basicamente aqui a gente seria isso. Vou mostrar. A estrutura do nest que eu fiz, na verdade, é uma estrutura inventada simplesmente para mostrar como o código funciona. Eu tenho aqui tipo 1, tipo 2. E aqui eu tenho a alternativa 1, 2, 3 e 4. Essa é o nest que está lá implícito no Stata. Tá? Muito bem. Aí aqui eu tenho 2 níveis, então eu tenho essa coisa aqui. Eu vou rodar, mostrar para vocês como é que funciona isso. Tá. Ok. Muito bem. Esses aqui são os coeficientes para a alternativa. Seria assim. Vou colocar. Então, só enquanto está carregando aqui, a ideia é a probabilidade do produto 1 é a probabilidade do produto 1 condicionado ao ninho 1 vezes a probabilidade do ninho 1. Então, a probabilidade do ninho... Deixa eu pegar. Só vou abrir aqui e vou já mostrar. Então, probabilidade do 1 condicional a 1 é igual a exp de, que eu tinha feito aqui, price feature. E beta preço vezes preço, mais beta feature vezes feature, tudo isso dividido pelo sigma, que é preço 1, features 1, dividido por E beta preço E1 mais beta features vezes F1 sigma mais E beta preço vezes P2, que é do mesmo ninho, mais beta features vezes F2 dividido por sigma. Então, isso aqui é o P1, 1.
Aí aqui o P1, que é sigma 1, sigma 1, sigma 1. P1 aqui é E. Aqui de novo, tem o display. Então é E elevado a beta display vezes display mais sigma do inclusive value do 1 dividido por E beta D mais sigma 1 mais E beta display D sigma. E sigma I1, quer dizer, I1 é o inclusive value, que é o log sum da coisa aqui. É. Log do exp de V1 sobre sigma mais E de V2 sobre sigma. Esses valores de I, o Stata fornece, é isso? Ou não? Ele não, assim, ele não sai direto aqui. Você pode vir no nested loaded, ele deve ter um nested loaded post-estimate. Tem aqui, also see and loaded post-estimates. Tá aqui, ó. Tem aqui o predict, que é sempre um modo, um comando pós-estimação, que você pode querer estes inclusive values aqui, que já sai automaticamente. Tá? Então, você tem aqui o predict, aí você põe o nome da variável, statistic. Aí você põe aqui predict, variável blá blá blá, estatística, aí você põe IV, ele vai sair. Tá. Mas o que eu ia falar aqui especificamente é o seguinte, esses parâmetros de similaridade, eles são os coeficientes sigma, que eu tinha falado anteriormente aqui. Então, essencialmente, esses valores aqui, eles deveriam ser entre 0 e 1, para que a gente pudesse ver, assim, para que os resultados estivessem de acordo com as premissas do nested loading, da correlação entre os termos aleatórios da utilidade. O que a gente pode notar, os números são bem diferentes de 1, na verdade são 14 e 15. Até existe um teste de razão de verossimilhança para ver se esse negócio é estatisticamente igual a 1. Ele é redondamente rejeitado. Não me é surpreendente. Por que não me é surpreendente? Porque eu não tenho a menor razão a priori para supor que o produto 1 e o produto 2 sejam mais próximos substitutos do que o produto 3 e o produto 4. Mas, de qualquer maneira, isso reflete um problema subjacente. Nem sempre, por mais sensato e lógico e razoável que seja a construção desses ninhos, nem sempre os dados vão estar de acordo com o que a gente está fazendo. Tá claro? Alguma pergunta, por enquanto, pessoal? Alguma dúvida? E se não tiver nenhuma dúvida, eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega
Como é que a gente faz esses estudos, como é que a gente faz essas análises dentro do R? Mas eu queria ouvi-los primeiro. Se tiver ok, eu passo para o R, senão eu respondo primeiro. Acho que tá ok. A interpretação dos coeficientes, no fim, ele dá assim, a variação da utilidade ali em relação ao preço, mas dá um número lá que a gente não tem tanta interpretação quanto a ele, né? O máximo, assim, comparativamente, do preço deu 70 vezes maior do que outra coisa, então o consumidor... Uma coisa que a gente pode sempre utilizar, é útil, assim. Os coeficientes sozinhos, então, por exemplo, os coeficientes sozinhos, o que é esse... Vou pegar esse aqui, 59, aqui, 53. O que é isso? É o efeito de uma variação marginal no preço sobre a parte determinística da utilidade. Então, não existe uma escala óbvia nessa utilidade. As coisas que a gente aprendeu de utilidade, de ser a cardinalidade não ser importante, ela é essencialmente para a ordem, ainda é importante. Porém, a gente consegue ter interpretação econômica para razões deste negócio. Então, por exemplo, aqui o display é 0.206. Então, display 0.206. Preço, ao menos 53. Tá? Então, o display é del V, del display. Isso aqui é del V, del price. Tá? Agora, se você fizer a razão 0,206 sobre 53, isso aqui é o quanto o consumidor está disposto a pagar em dinheiro por uma melhora em DISP. Tudo bem? Então, assim, cada coeficiente individualmente não tem uma escala natural ou uma escala interpretável. Por outro lado, razões entre estes coeficientes, quando você tem o del V, del P, ou seja, a utilidade marginal de uma variação no preço, pode, em algumas situações específicas, você consegue dar uma medida monetária de quanto que a pessoa está disposta a pagar por uma pequena mudança em outro atributo. Tá? Esse é um aspecto importante. Isso porque o de baixo ali é o do preço, né? Exatamente. Então, tem uma sutileza aqui, não é em todas as condições. Basicamente, isso vale na ausência de efeitos renda. Ou seja, se o produto é pequeno, em palavras, se o produto é pequeno demais no seu orçamento para você não se sentir mais ou menos rico adquirindo ele. Então, você pensar numa viagem de ônibus, por exemplo, o custo dessa viagem não é grande o suficiente para te dar um efeito renda. Você falar de uma casa ou de um carro, aí essa aproximação que eu fiz, ela não vale tanto. Tá? Mas a intuição é essa.
O coeficiente do preço transforma úteis em dinheiro. Então, com essa razão, você consegue ver o efeito quanto que as pessoas estão dispostas a pagar ou receber por uma melhora ou piora de um determinado atributo. Professor, Beleza. Oi? e no caso aí o coeficiente do preço é menos 53. Então, Isso. nesse caso aí do display, ele não está disposto a pagar nada para melhorar o display, né? Por ele, se jogar o iogurte lá no chão, tá tranquilo. Não, assim, é que eu não sei a unidade exatamente do display. O que é isso? O que eu estou falando é o seguinte, quanto que a pessoa está... O menos aqui, ele é irrelevante. Por que ele é? Por que ele aparece como menos? Intuitivamente, seria o seguinte, como cada real que você está despendendo comprando um dos J produtos disponíveis é um real que falta na sua... para as outras coisas. Tá? Supondo que este dispêndio é pequeno, no sentido de que, tipo, não vai ter efeito renda, a única coisa que você vai ter é simplesmente realocar esse real para fora dos J produtos para dentro dos J produtos, o menos na frente está dizendo que é simplesmente esse efeito. Então, você joga fora na hora de tirar fazer a razão que está aqui. Tá? Basicamente, isso aqui é uma aproximação, vou colocar até entre aspas, da utilidade marginal de cifrão. Tá? Tirado o sinal para frente, porque você está jogando fora um real em troca de receber um produto. Não, essa parte do LVDP ficou clara, mas a minha dúvida é, por exemplo, no Mixed Logit, se você coloca a feature, ela tá com coeficiente negativo, né? E depois o negócio das marcas tá com coeficiente positivo. Então, como é que eu interpretaria diferente esse negócio assim? Então, basicamente, o que está acontecendo? O sinal aqui seria que... Eu não sei exatamente o que significa feature, mas se você tem um maior do que zero, significa que aumenta o X, te dá mais utilidade. Então, digamos assim, é um atributo bom. Mas você pode ter atributos que é menor do que zero. Então, aumenta X menos útil. Então, o que significa? Por exemplo, se você imaginar que essas alternativas fossem modos alternativos de viagem. Então, a gente teria preço da viagem, é um alternativo, um atributo que tem essa forma. Outro atributo que teria essa forma seria tempo de viagem. Tá? Esses seriam atributos que teriam essa característica. Pode ter outros atributos que seriam atributos bons, tipo qualidade do serviço, ou seja, a existência de sinal de internet no ônibus. Uhum. Então, a gente teria que esse atributo seria desse jeito aqui. Tá? Aí na pergunta então, assim, agora eu não sei exatamente o que quer dizer o feature e o que quer dizer o display para te dizer com certeza se isso é um atributo do bom ou do ruim. Tá? Mas é o que o sinal diria. Essencialmente é isso. Fala, Rafael. Não, só ia comentar que na pergunta do Zé é como, não é que eu não estivesse disposto a pagar nada por isso, eu estou disposto a pagar para reduzir esse atributo, né? Que nem reduzir o tempo de viagem, reduzir. Exatamente. É o quanto você troca de dinheiro para reduzir o tempo de viagem. Beleza. Muito bem.
Mais alguma pergunta de Stata? A gente pode passar para o R. Enquanto isso, eu vou ligando aqui o R, se ele não tiver. O R deu ruim aqui, deixa eu começar de novo. Muito bem. Então, assim, novamente, se vocês não têm esse pacote mload instalado, descomentem este pedaço aqui e rodem essa linha 8. Eu já tenho instalado, então eu não preciso rodar a linha 8, vou rodar a linha 9 diretamente. Então, Ctrl Enter para a gente poder... Professor, qual que é esse arquivo? É o que está lá no diretório de dados, aí tem um subdiretório chamado R_data. Eu devo ter colocado ele faz umas 2 semanas, alguma coisa assim. Vou mostrar para vocês aqui na janelinha. Deixa eu achar o... Então, se vocês, assim, tem aqui o Topics EIO, que deve ser o que vocês já baixaram lá do GitHub. Aí tem um subdiretório demanda, tem um outro subdiretório data, e aí tem um rdemand, que é o diretório onde estão as coisas todas aqui. Tá, joia. Tá? Então, novamente, a gente começa, se vocês já, assim, provavelmente vocês vão ter que rodar a linha 8, eu não preciso rodar a linha 8, eu só vou rodar a linha 9. Esse comando aqui simplesmente limpa as coisas que estão no workspace. E vou importar os mesmos dados que eu estava lá mexendo no Stata anteriormente. Se vocês olharem, é a mesma coisa que estava lá atrás. Tá? Então, a estrutura do banco, vocês já sabem, é a mesma que estava lá no Stata. A única coisa que eu estou fazendo aqui nos nomes, eu estou colocando os nomes de volta que nem estava lá no começo do Stata. Tá? Então, eu vou rodar aqui. Enter. Por alguma razão, eu tenho que eliminar as linhas com duplicados. É a mesma coisa que eu fiz lá no Stata, só que na linguagem do R. Está aqui. Já no jeito igualzinho ao do Stata antes de fazer o reshape. Tá? Muito bem. Ok, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar criar uma coluna, vou precisar criar 2 colunas aqui, uma choice e uma id. As duas são parecidas com o que eu fiz lá no Stata também. Vamos abri-las aqui.
Já já eu vou mostrar. Eu preciso construir. Na verdade, eu preciso construir essas duas aqui para que eu construí lá no Stata de forma mais ou menos igual, mas aqui por motivos um pouco diferentes. Basicamente, essa choice aqui, ela vai marcar todas as situações de escolha em que o indivíduo escolheu algum dos produtos e, na situação onde o indivíduo escolheu algum desses produtos, eu marco exatamente qual é o produto que ele escolheu. Então, esse cara escolheu o produto 2. Se vocês olharem aqui no brand, vai ter um número 1, a dummy acende exatamente no brand 2. Tá? E aqui, esse ID é exatamente o número da situação de escolha. Então, ela vai começar rodando aqui. É a mesma coisa que eu fiz aqui no Stata, vou até mostrar aonde. Então, esse depvar aqui é exatamente isso que eu estou fazendo. E aqui eu tenho esse NRO, que é a mesma coisa do ID que eu faço lá. Mas por que eu faço essas duas coisas aqui? Eu faço essas duas coisas aqui porque o R, diferentemente do Stata, ele me dá uma função já empacotadinha que remonta o banco de dados do jeito pronto para eu estimar os modelos de escolha discreta. Então, se vocês usarem aquela função mload.data, essencialmente ela vai fazer uma coisa muito parecida com o que esse reshape vai fazer. Vocês lembram, no começo aqui, a gente tem o banco está na forma white, ou seja, para cada ocasião de escolha, as características das alternativas estão em colunas diferentes, então eu preciso reposicionar o banco, redesenhar o banco, de forma que a gente tenha, para cada alternativa de escolha, um número de linhas e cada linha corresponder a uma alternativa que o tomador de decisão tinha. Isso vai ser feito na linha 52. Eu vou rodar a linha 52. Vocês vão ver que ela redesenhou. Se vocês olharem o tamanho do Data 2, o tamanho do Data 2 tinha 51 mil observações, enquanto esse DAT tem 205 mil. Então, se vocês olharem aqui, basicamente a gente tem que o indivíduo, quer dizer, a alternativa de escolha tinha essas 4 alternativas, tinha essas 4 linhas, e aqui a característica do primeiro produto, do segundo produto, do terceiro produto, do quarto produto, o preço da primeira alternativa, segunda, terceira e quarta, o feature e o display. O que vai acontecer? Aqui, ele vai fazer aqui uma coisa que lá no Stata ele faz dentro do comando. Ele deixa aqui ainda o choice vazio para as situações de escolha onde não teve nenhuma escolha. Então, se você vai descendo aqui, ele só vai aparecer escolha a partir aqui onde esse cara escolheu o produto 2. Então, é false, true, ele escolheu false, false. Aí, aqui o indivíduo 10 escolheu o produto 2 também, mesma coisa. Mas, no final, eles vai fazer exatamente a mesma coisa. Esse mloaded aqui, ele vai funcionar igual ao ASCII loaded e ao cloaded do Stata. Eu vou rodar esses dois aqui e vocês vão ver que vai aparecer certinho aqui. Então, esse 59 é exatamente o mesmo desse cara aqui. Então, 59, 65, 666. Feature, display, e aqui tem os 3 interceptos. Tá? Muito bem. Então, esse é o mload, é o ASCII loaded, cloaded do Stata.
funciona exatamente igual. A outra coisa que eu ia mostrar para vocês é esse Random Coefficient Models, que eu vou mostrar aqui para vocês. O modelo é exatamente igual, a mesma coisa, então, está especificado do mesmo jeito. Há algumas peculiaridades aqui para simplificar computacionalmente. Então, aqui é a fórmula, a variável dependente é a escolha, as variáveis independentes são essas. Existe um intercepto, que vai ser trabalhado desse jeito aqui. O data é qual é o banco de dados, que foi criado na linha 52. Aí tem algumas peculiaridades. A primeira delas é esse panel. O que é este panel? Isso pode ser uma coisa bastante útil em alguns contextos. Eu estou assumindo aqui que cada uma dessas situações de escolha é independente da outra. Mas se vocês lembrarem do banco de dados, a gente sabia que cada uma dessas situações de escolha, na verdade, correspondia a alguns indivíduos tendo que escolher entre as marcas de iogurte em diferentes semanas. Então, seria de se supor que existe algum tipo de correlação, porque é a mesma pessoa, nas escolhas em diferentes semanas. Você poderia especificar este negócio nessa opção panel aqui dentro. Eu não vou fazer isso até para manter a similaridade com o que a gente está obtendo lá na frente. Tá? Muito bem, aqui tem o R-par, quer dizer, quais são os coeficientes aleatórios? A gente tem aqui o price. Esse N é simplesmente para dizer que é normalmente distribuído. Aí aqui tem o R, que é o número de draws necessários para calcular a integral da probabilidade por aquela integração de Monte Carlo que eu falei na aula passada. Aí aqui tem o método BHHH, eu vou trocar isso aqui, agora que eu vi, em BFGS. BFGS deve estar exatamente igual ao do Estado. Demora um pouquinho, mas também não é nada que quebra as pernas da gente. Enquanto tá rodando, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem me perguntar. Tá? Aqui deu não significante, deixa eu lembrar o que eu tinha dado aqui. Aqui tinha dado 244 e tinha dado significante. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Tem que pôr o BHHH de novo. Mas uma vez a gente dá uma olhada.
Tá? Aqui já deu parecido mesmo. Então, aqui a gente tem os coeficientes são parecidos, eles não são... Por que, Lucinda, por que eles não são numericamente iguais aqui? Eles são parecidos, mas não são exatamente iguais, por quê? Porque o algoritmo numérico utilizado para chegar aí, ele é diferente. Então, aqui, basicamente, o R vai usar como padrão para avaliar convergência simplesmente o gradiente. O Stata usa o gradiente e o hessiano. Essas coisas vão fazer com que os números não fiquem muito iguais. Ainda que eles estejam na mesma ordem de magnitude. Então, o preço aqui é menos 50 e o price é 240. Aí aqui é menos 50 e aqui é 200. Está no jogo. Está no jogo. Não tem muita diferença aqui. E o problema continua igual. O problema continua sendo que você tem aí um pedaço grande, mais de um quarto dos casos, onde você tem efeito marginal do preço sendo positivo. Tudo bem? Isso a gente pode mostrar aqui. IG Price. Ver se eu fiz o plot desse negócio. Achei que eu tinha feito o plot disso em algum lugar. Se não tinha, vou pôr aqui só o summary. Summary. O summary está dando exatamente a mesma coisa. Muito bem, então, o que a gente tem aqui? A gente pode fazer com o log normal. De novo, o log normal tem o mesmo problema aqui que tinha lá no Stata. Que eu não posso ter o coeficiente da média do coeficiente da log normal sendo negativo. Aqui. Eu tive que trocar o sinal invertendo isso aqui. No R, você usa esse negócio aqui, você implementa isso usando a opção opposite. Quando você faz o opposite com o price, ele já vai fazer as coisas na direção certa. Vou rodar. Esse demora um pouquinho mais, mas também vai sair ao final do processo. Tá? Então, vocês vão notar aqui, o preço, o coeficiente é 4, o standard deviation 1.4, que é essencialmente a mesma coisa. Tá? Bem, só aqui isso já apareceu. Aí tem aqui cálculo dos efeitos marginais, mas eu vou fazer esses cálculos dos efeitos marginais na aula de quinta-feira, para a gente fechar isso e depois começar a parte de modelos de escolha discreta com dados agregados. Alguma pergunta por enquanto, pessoal? Alguma questão?
Por enquanto, não. Ok, então, pessoal. O do R eu não tinha os arquivos aqui, eu tentei baixar para acompanhar, mas eu vou ter que olhar de novo. É porque, assim, isso é uma observação que eu esqueci de fazer. Eu estou fazendo esses códigos à medida que eu vou avançando no curso, os códigos do R. Então, fiquem espertos lá no GitHub, porque esses, acho que vocês vão ter que ir baixando meio que aula por aula, à medida que eles forem aparecendo. Por exemplo, eu estou escrevendo os códigos do R do próximo tópico agora. Não, tranquilo. Tá bom? Me avisa, Rafael, se não estiver lá, porque eu acho que eu subi depois esse aí. Não, eu vi que tá, eu tentei baixar aqui para. Então, mas é isso. Os do R eu estou fazendo por vez. Ok, então, pessoal, muito obrigado. E aí a gente continua na quinta-feira, desculpa. Ok, pessoal, Obrigado. valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.